Fighting out of Virginia, Minister Rice, Brazil, Amanda Ribas! A fé é uma força aí que muita gente não entende, que acha que é besteira, mas só quem acha que é besteira é porque não experimentou ainda. Amanda Ribas! É o anúncio oficial da vitória da nossa Amanda. Vibra, Amandinha, vibra! Tenho 26 anos, sou natural de Varginha, antiga conhecida como cidade do ET, agora é a cidade da atleta do UFC, Amanda Ribas. Luto, não cheguei no UFC agora, eu luto desde novinha. Eu comecei porque eu nasci na academia. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe moravam na academia, então eu nem lembro quando que eu comecei a lutar. Comecei no jiu-jitsu, com uns 12, 13 anos mais ou menos, não me recordo. Eu comecei a fazer dança. É aquela fase que você não sabe se é mocinha, já é adolescente, se é criança. Juntou isso, juntou os treinos fortes e uma galerinha falando que eu tava ficando forte, que eu ia parecer homem, e aí eu não parei de lutar. Fiquei só fazendo dança, fiquei apresentando e tudo. Mas eu sentia falta de alguma coisa. Acho que aquele foguinho de competidora já tava fazendo falta em mim. Aí eu falei pro meu pai, papai, eu quero voltar a competir e tudo, só que era no jiu-jitsu, porque eu não gostava de judô. Aí ele falou, pra você competir jiu-jitsu, você tem que fazer judô pra melhorar seu jiu-jitsu. Só que aí eu fiquei pensando, não, esse negócio que é só cair, levantar, Tá, fui e comecei a fazer, fui me destacando. Ganhei Bolsa Atleta, que já me incentivou mais ainda. Quando eu comecei a ganhar Bolsa Atleta, é que eu apaixonei, né? Tô viajando sem meus pais, ganhando Bolsa Atleta. Aí fui me dedicando. Aí com 14 anos fui morar em Belo Horizonte, numa república. Acho que tinham 28 meninas, umas meninas de 29 anos, outras já mais experientes, só de atleta. Tinha as meninas do vôlei, da natação, do judô e eu lá pro meio. Primeiro dia, meu quarto não acendia a luz e não fazia nada. Aí eu, não, papai, quero ir embora. Mamãe me tira daqui, não quero ficar. Aí eles, não, Amanda, não é o que você quer, tem que ficar. Fazer o quê? Vamos pegar uma escola que eles davam alimentação, moradia, escola, dava bastante coisa. Aí eu, fui me adaptando e acho que hoje eu vejo que é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Só que com o judô teve muito título, fui muito feliz nas viagens, tudo, mas teve muita lesão. Meu supercílio aqui é cortado, joelho, por causa do judô. Eu tava treinando muito, às vezes não descansava, machuquei. Toda vez que eu machucava, eu tava classificada para ir para Londres. Quando veio, classifiquei seletivo olímpico, machucava. Aí seletivo circuito europeu, eu classifiquei para viajar pro circuito europeu, machuquei. Aí eu, quer saber? Cansei. Não quero mais, não tá tendo um retorno, só tô machucando. Não quero isso pra minha vida. Aí eu falei pros meus pais, não quero. Tô voltando pra Varginha, vou só estudar, quero nem chegar perto da academia. Tinha olhado até pra trabalhar de secretária já, porque eu não queria mais esporte, nada. Só que juntou que meus amigos estavam competindo de novo, eles iam competir MMA amador, e meu pai falou, Amanda, por que você não vai pra você tentar pelo menos uma bolsa na faculdade? Aí eu fui. Comecei a treinar, senti aquele foguinho de novo. Como eu já nasci no tatame, eu gosto de ver luta. Às vezes eu assisto e fico... Só de falar, minha mão já começa a suar. Eu gosto. Então, eu via no campeonato e ficava, caramba. Aí, fui pro Mundial Amador. Graças a Deus, consegui tirar o visto. Aí eu viajei, cheguei lá em Las Vegas. Fui direto na loja de M&M's. Porque, né, gordinha. Aí a gente chegou na arena. Adivinha quem tava lá, Kesper?
Porque foi na semana do UFC Fight Week, então às vezes ele vai pra aquecer a voz. E a gente tava lá, ele lá na frente, eu, caramba. Primeira luta acho que foi contra uma italiana. Finalizei ela no chave de braço e acabou que eu ganhei. Aí fui campeã mundial de MMA amador, senti aquele friozinho, aquele foguinho de novo e depois dali eu me profissionalizei no MMA. Se você não tá treinando, você vai perder a luta. Porrada na linha de cintura, com força, entendeu? Quem é pai de atleta aí vai estar sabendo o que eu tô falando. Se você não tiver cabeça, você perde o atleta e pode perder teu filho. Porque é treino duro, não é moleza, não é lazer, não é diversão, entendeu? O esporte é muito gostoso, o esporte ele é muito saudável quando ele é lazer, quando é para saúde. Esporte competitivo não é muito saudável, entendeu? Infelizmente não, é ruim eu falar isso, mas é verdade, é competição. Eu já tive 3 atletas na porta do UFC para assinar e sempre acontecia alguma coisa e não dava certo. Tava lá nos Estados Unidos, morando numa casa com mais 2 meninos, muita gente boa, mas eu tava fazendo tudo certinho. Tava fazendo dieta certinho, treinamento certinho. Sabe quando tá tudo perfeito? Porque eu ia estrear no UFC na mesma semana que eu estreiei no MMA Mundial, que ia ser no UFC Fight Week. Aí eu, caramba, tá tudo dando tão certo. Só que um belo dia, acabou um treino, eu tava no estacionamento ainda da América Top Team. Aí o sensei me liga, Amandinha, onde você tá? Eu falei, tô indo embora. Ele, não pega o carro não, você foi pego no doping. Aí eu, sensei, você pego no doping? O que foi aqui que você tá falando? Aí ele foi e falou, não, é sério, abre seu e-mail. Que eu abri meu e-mail, tava lá a notificação. Muita gente veio aqui na academia falar que eu era uma drogada, que como que uma pessoa que mexe com droga dá aula para criança, não sei o quê. Muita criança saiu da academia. Isso é uma coisa muito doida, que muita gente não é nem obrigada a entender o que é o doping. Mas não entende, né? Acha que é só droga, não entende que pode ser contaminação. Já que eu não vou ter luta por agora, então vamos melhorar, vou treinar pra divertir. Acho que foi uma das primeiras vezes na minha vida assim que eu treinava só porque eu gostava mesmo, porque eu não ia competir mesmo. Por isso que eu evoluí tanto nessa época. Eu peguei esse tempo que a usada me deu de 2 anos pra conhecer tudo por dentro do UFC, que é uma estrutura muito grande. Que quem não conhece e chega direto pra lutar se assusta, porque é muita coisa, muita. Isso eu fui muito feliz nessa parte, porque eu consegui conhecer quem que é o melhor para fazer a bandagem, se minha roupa rasgar, onde que eu vou, sabe, esses detalhezinhos assim que... Então eu aproveitei muito nisso. Voltando pra Varginha, que eu fiquei 8 meses lá nos Estados Unidos, voltei pra cá, não parei. Saiu da usada que eu sou inocente, eu falava pra vocês, mas agora foi meio que a prova. E foi muito emocionante pra mim, porque é ruim você falar, gente, eu não fiz nada, e o pessoal falando, tá bom, eu virava as costas falando que eu tinha sido bombada. Aqui às vezes tinha gente que ficava assim pra mim, foi fogo, mas... foi um negócio que eu acho que Deus tem tudo certo pra mim. Eu acredito que eu sou muito usada nisso,
Porque se eu tivesse estreado na época que eu assinei, eu não ia estar tão preparada igual na hora que eu estreiei, porque eu já tinha passado por pressão boa, pressão ruim, para conhecer o UFC, para conhecer mais a mim mesma, que nessa época de doping foi a primeira vez que eu participei do carnaval com minhas amigas de República. Então acho que deu um tempo para eu me conhecer, para ver o que eu queria mesmo para minha vida e o que eu não queria. Quando veio a liberação, acho que passou meio que um filme tudo. Aí já marcou, já veio a liberação com luta marcada. Strawweight division, Emily Spitfire Whitmire versus Amanda Ribas. First fighter to the... Eu já fiquei aceleradona, porque a Emily tava famosa. Tinha lutado TUF, já tinha vindo de Vitória. Daí fui e estreiei com ela. Quando eu cheguei no UFC, a pesagem, é muito emocionante. Daí na pesagem, a Emily já veio daquele jeito toda vindo pra cima, só que eu achava que ela pensava que porque eu sou muito risonha, né? Caju bobona. Acho que ela pensou que eu ia arregar se ela viesse vindo pra... Eu acho que ele foi no reflexo. Foi no automático. E ali eu vi que era o que eu queria e que ela não ia tirar aquela vitória de mim, porque eu tava tão feliz, tão motivada, que independente do que ela fizesse ali, não ia alterar em nada. E pra mim, eu penso que ele foi uma estratégia também dela. Ela deve ter pensado, a Amanda tá 3 anos sem competir, vou botar uma pressão nela pra ela esquecer a estratégia na hora da luta e vir pra cima com tudo, pra ela, que a estratégia dela era ela me agarrar, eu acho, né? E mostrando que eu consigo. Eu não sabia que a galera que torcia pra mim não tinha essa noção. Então, quando eu vi, não foi só um barzinho, um shopping cheio, telão, e pra muita gente é besteira, mas pra mim não foi não, eu fiquei muito feliz. E isso foi foi muito legal pra mim. Sinceramente, o que eu espero é que eu seja feliz dentro do octógono. Porque quando eu sou feliz dentro do octógono, minha luta flui. Minha técnica sai, meus golpes saem, eu dou show, então eu espero isso. Se vier com vitória, que eu tô treinando muito pra vir, muito, tô me dedicando muito pra vir com vitória, eu vou ficar mais feliz ainda. Mas se vier com derrota, eu não tô colocando pressão em mim, não. Se perder, cara, não tô nem aí, meu irmão. A gente tá realizado, entendeu? Não tem mais pressão pra nós. A pressão já foi. Não existe pressão nenhuma mais. Agora é só diversão. É duro, você lembra? Sim, mas já era muito duro antes. Só que antes tinha uma pressão de chegar. Nós chegamos agora, meu. Quando a Amanda assinou, cara, a gente sabe, porque muita gente sabe, não, cara, saiu daqui, ela saiu daqui, a Amanda saiu pronta daqui, saiu pronta de Varginha, a Amanda saiu pronta daqui. Isso prova, isso para nós foi uma realização pessoal que prova que a gente pode conseguir pegar uma criança de rua, uma criança pobre e fazer ela chegar no topo, entendeu? Com humildade, para dar exemplo para outras crianças, que é o principal. Quando eu cheguei lá tinha um monte, assim, ó, de equipamentos da Assault. É o famoso espaço Assault, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, que sonho de consumo. Nossa, um dia eu falei pra Amanda, um dia eu vou ter uns equipamentos desses na minha academia. Aí na American Top Team a gente usava. Se a Assault Fitness está lá, é porque é sim um dos melhores equipamentos do mundo. E eu tendo essa empresa comigo, relacionada com o meu nome, aqui na minha academia, eu fico muito feliz com isso e consigo mostrar que nós estamos com o melhor do mundo, galera. Então isso é legal demais. É frase batida, mas é o que me ensina mesmo, pra não desistir. Às vezes até num rolinho que a gente faz no treino, eu tô por baixo, tô levando o maior amasso, aí um grita, Amanda, tá faltando 1 minuto. Se eu desistir nesse 1 minuto, vou ter certeza que eu vou perder a luta. Mas se eu for pra cima, dar aquela explosão, eu consigo vencer. Então acho que isso pode
mostrar não só para atleta, mas para qualquer pessoa. Às vezes, nossa, meu vestibular tá chegando aí, não tô conseguindo estudar, não sei o quê. Tá faltando sei lá quanto tempo. Vou guerrear, vou estudar. Você pode conseguir sim, acho que é isso, é a força de vontade e a superação que a luta te ensina, que acho que eu carrego para tudo na minha vida.